Boa noite a todos. Hoje eu vou falar de um tema muito polêmico, que envolve religião. Nos últimos meses eu passei a ficar muito interessado no estudo das religiões e finalmente, após estudar um pouco sobre cada religião, cheguei nas bases filosóficas, jurídicas, políticas, psicológicas do ateísmo. E percebi que há um crescimento vertiginoso de pessoas adeptas ao ateísmo no mundo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e em todos os locais. E passei a estudar e verificar que grandes pensadores, grandes intelectuais, mentes brilhantes, são declaradamente ateus. Nesse sentido, fiquei profundamente curioso. Eu, desde criança, minha família diz que eu sempre fui muito curioso. E, mais uma vez, aqui esse é um convite, é um vídeo que convida você a pensar fora de uma bolha, a pensar fora de um pensamento dogmático, para refletir sobre o fenômeno religioso no seu sentido global. Né? O que é o fenômeno religioso nas relações humanas, a ideia de Deus, o que ela tem representado na história do pensamento e na história das relações humanas. Portanto, se você se interessa pelo tema de religiões, esse vídeo é um convite à reflexão. E quem sabe, ao final do vídeo, você possa repensar a sua própria religião, ou quem sabe você possa se interessar por outra religião, ou mesmo acreditar que as bases do ateísmo são falaciosas e reafirmar sua própria fé. Mas o importante é que aqui é um convite ao pensamento crítico, especialmente porque a minha abordagem aqui é uma abordagem acadêmica de grandes mentes que foram declaradamente ateus, e são alguns. Então, apenas para dar alguns exemplos, nós temos aqui Carl Gauss, considerado por muitos um dos maiores matemáticos de todos os tempos, também ele é declaradamente ateu. Auguste Comte, Albert Einstein, ao final da sua vida, Albert Einstein se declarou ateu, escreveu uma carta, dizendo que não acreditava em Deus, e essa carta inclusive foi leiloada recentemente pelo valor de 3 milhões de dólares. Também nós temos Jean-Paul Sartre, um grande filósofo, David Hume, Bertrand Russell, Michel Foucault, Diderot, Sartre, Arthur Schopenhauer, Habermas, Grambel, alguns poetas como Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, temos também pessoas ligadas às artes, na música e também ao cinema, como Tarantino, James Cameron, ou Woody Allen também, Jack Nicholson, Jude Foster, pessoas ligadas à música, como os Beatles, se declaram pelo menos agnósticos. Tim Maia, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil. Temos grandes poetas, como Fernando Pessoa, Álvares de Azevedo, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes. Temos Manuel Bandeira, outros grandes pensadores como Charles Darwin, Confúcio, Frederick Engels, Karl Popper, Karl Marx, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Salvador Dalí, Freud, Stephen Hawking também se declarou ateu, Thomas Edison, Carlos Drummond de Andrade, Thomas Jefferson, Carl Sagan, tem mais de 600 publicações acadêmicas no campo da astronomia, dentre outros, temos Chico Anísio também se declarou ateu, Drauzio Varela, George Orwell, o Friedrich Nietzsche, Mijuca, do Uruguai, Rubem Alves, temos Morgan Freeman e dentre outros célebres ateus. A gente pode pensar que eu, pelo menos na minha vida, tive vários grandes professores no ensino médio e também no mestrado, doutorado, que são ateus. Hoje, muitas universidades do mundo são dominadas pelo ateísmo,
E tem um movimento nos Estados Unidos muito interessante chamado Freedom from Religion Foundation. Esse movimento visa buscar reconhecer quando um padre, uma freira, um pastor, alguém de alguma religião está aprisionado nesses dogmas, está aprisionado no seu dia a dia de não conseguir sobreviver de outra forma, mas não tem mais fé, não acredita mais. E eles conseguiram em pouco tempo já 200 pessoas se declararem ateus. Né? Freiras como Elizabeth Murrad, tem o Ryan Bell, ex-pastor, Teresa McBain, também é uma ex-pastora. Poderia até colocar nessa discussão a própria Madre Teresa de Calcutá. Ela chegou a fazer algumas cartas dizendo, olha, me desculpe Deus, mas onde está você diante das mazelas do mundo, diante da pobreza, da fome, da miséria, da desigualdade social, das catástrofes, das doenças? Me desculpe, mas assim eu fico difícil acreditar que existe um Deus que ordena os propósitos das pessoas. E ela diz, inclusive, assim, se você existir, me perdoa, me perdoe. Então, alguns dizem que a Madre Teresa de Calcutá poderia ter perdido também a fé no final de sua vida. E uma das coisas que a gente precisa destacar, antes de entrar no assunto propriamente dito, é que o fato de alguém ser ateu, seja ele um acadêmico, seja ele uma pessoa que desenvolve outras profissões, não forma o caráter de ninguém. Nós temos pessoas que são ateias e são pessoas maravilhosas. Nós temos pessoas que nunca leram a Bíblia e sequer sabem quem é Jesus Cristo e são pessoas maravilhosas. E ao passo em que você tem outros fenômenos, outras atrocidades que foram praticadas por pessoas deístas. É o caso de Francisco Franco, ditador espanhol, que autorizou lá matar não sei quantas mil pessoas. O próprio Hitler tem várias insígnias, né, dizendo Deus está comigo, em nome de Deus, salve o Hitler. E é até interessante que um dos principais ateus da atualidade é o Richard Dawkins. Ele fez um debate com um bispo da Austrália, e defendendo que Deus, que seria religião e Deus seria uma invenção humana. E depois de alguns meses desse debate, esse bispo foi acusado de pedofilia, que estava debatendo com um ateu. Né? Esse bispo foi acusado de pedofilia, acusado de acobertar vários casos de pedofilia também na Austrália. Então o ateísmo não forma o caráter de ninguém. Nós temos aqui, como eu citei, diversas pessoas maravilhosas que contribuíram para a sociedade, que foram pessoas solidárias, que são adeptas do ateísmo. Bom, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui é sobre o crescimento do ateísmo e o possível desaparecimento da religião como um fenômeno majoritário. Alguns estudos acadêmicos apontam que o que já aconteceu na Dinamarca, na Suécia, na Bélgica, no Reino Unido, na Coreia do Sul, na Holanda, na Estônia, na Alemanha, na França, no Canadá, na Coreia do Sul, em que quando esses países tiveram uma maior renda per capita, uma menor desigualdade social, uma maior IDH, uma maior qualidade de vida, a religião diminuiu drasticamente. Né? A religião diminuiu drasticamente. Então, o professor PhD em biopsicologia fez uma tese estabelecendo que a injusta distribuição de renda, as mazelas, as dificuldades que se enfrentam num determinado local, escassez, sofrimento, importa no aumento da religião. Então ele diz que os países que passam por essa transição de um país mais desenvolvido, naturalmente a religião vai ser um fenômeno minoritário. Né? E ele diz que isso não seria achismo, que na verdade é uma constatação que já ocorreu em outros países. Então, por alguma razão, alguns autores ateus defendem que a religião ela dá sentido ao sofrimento, porque eu posso me salvar num plano celestial após a morte. Se você perde um filho, uma mãe que perde um filho cedo por uma doença, de um certo modo, se ela acredita em Deus, isso pode acalentar, diminuir um pouco o seu sofrimento aqui, porque um dia vai encontrar com seu filho em outro lugar na vida eterna. De algum modo também, se você tem uma vida muito ruim, pouquíssimas condições de ascender socialmente,
falta de acesso a bens básicos, de um certo modo, se você acredita num Deus, você pode pensar que esse é o propósito da sua vida. Aliás, tem algumas comunidades muito carentes no estado do Pará. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas lideranças dessas comunidades e eu perguntei como é a religiosidade deles. Quer dizer, uma sociedade, comunidade muito carente, sem coisas básicas, e 50% são católicos, 50% são evangélicos. Não existe nenhum ateu. E de um certo modo eles afirmam, de acordo com os líderes desses movimentos que me reportaram, eles afirmam que acreditar em Deus dá sentido a alguma coisa, de que eles estão seguindo um propósito de algum plano, de algum ser inteligente que existe por aí. Então, só para trazer alguns dados, no Brasil, 20% dos jovens são ateus, da região sul e sudeste. Portanto, a região mais desenvolvida. 40% dos alunos da Universidade de Harvard são ateus. Nós temos um crescimento do ateísmo também nos Estados Unidos, que é uma exceção, porque é um país muito desenvolvido, que até 1955 tinha 71% de protestantes, hoje caiu para 40%. No Brasil, houve um crescimento também do ateísmo. Temos um crescimento do ateísmo no mundo, tem um estudo publicado que fez de 2005 a 2011, estudou 57 países, e houve um aumento de 3% para 13% nesses 57 países de pessoas adeptas do ateísmo. Né? Bom, então esse é o primeiro ponto. É um ponto que envolve essa tendência de quanto surge um desenvolvimento, há um abandono, às vezes, da religião. E aquela apresentadora de televisão, a Oprah, ela foi na Dinamarca entender por que as mulheres, ela conversou só com as mulheres, no caso, porque as mulheres lá são muito felizes, é considerado o país mais feliz do mundo, que as pessoas são mais felizes, embora isso seja muito difícil cientificamente dizer qual é o povo mais feliz do mundo. Eu acho o povo brasileiro muito feliz, mesmo com todos os problemas. Nós temos abundância de recursos naturais, nós temos um povo alegre, mas tudo bem. A Dinamarca é apontada como o país que as pessoas são mais felizes. E a Oprah foi lá conversar com as mulheres e disse o seguinte: mas vocês não acreditam em Deus? Vocês não acreditam em nada superior? E elas falaram: não, a gente acredita na humanidade, a gente acredita que a gente pode construir uma sociedade justa. Aqui na Dinamarca, se você fica desempregado, o governo paga o seu salário. Nós temos acesso a tudo do bom e do melhor, e nós não acreditamos que existe um ser inteligente coordenando a nossa vida. A gente se sente à vontade quando a gente quer casar e quando a gente quer se divorciar. Não há nada ligado à ideia de que pecado vai para o inferno ou alguma coisa nesse sentido. E elas, inclusive, falaram uma frase interessante, por isso que eu gosto de refletir sobre religião, sobre tudo, na verdade, que eu gosto de discutir, mas agora eu estou discutindo sobre religião. Elas falaram uma frase muito interessante, disseram assim: opa, se eu só faço o bem para o outro aqui, na minha família, nos meus vizinhos, nos meus clientes, na vizinhança, sem querer ganhar o céu ou a vida eterna, isso é mais virtuoso do que alguém que faz um bem para o outro, dá amor, carinho e solidariedade para ganhar um pedaço do céu. Elas falaram uma coisa interessante para a gente refletir. Então esse é um ponto, essa questão do ateísmo como um fenômeno que vem crescendo ao longo dos anos. Outra questão importante colocada pelos ateus é a banalização do uso da palavra Deus. As pessoas dizem assim: olha, eu vou tentar saber qual o propósito da minha vida, qual o propósito que Deus trouxe para a minha vida. Eu ainda não estou entendendo. Tem pessoas que, quando vão dar parabéns, dizem: olha, que Deus te abençoe. Tem pessoas que fazem um gol ou que ganham uma luta no UFC, apontam para cima: não fui eu, foi Deus. Quer dizer, e o Deus do zagueiro? E o Deus do oponente que foi derrotado? Quer dizer, nós temos no avião pessoas rezando para o avião não cair, pedindo a Deus que o avião não caia. Isso é muito estranho. Porque se Deus, né, dizem os ateus, se Deus criou o céu, a terra e o universo, e criou todas as vidas, como é que eu posso barganhar com Deus? Eu posso pedir para o meu avião não cair. Quer dizer, o avião da Índia pode cair, o avião de um empresário que está indo lá para Marabá pode cair. O meu, se eu pedir, não vai cair.
não faz sentido para os ateus essa ideia de barganhar com o Criador de tudo e de todos. E ao passo em que você tem esse uso de Deus como propósito, parabenização, gol, tudo em nome de Deus, nós temos outras diversas atrocidades que são feitas em nome de Deus. Proibição de casamento não afetivo, proibição de transfusão de sangue, testemunho de Jeová, tem crianças que morrem e não podem fazer a transfusão de sangue, tem gente que não pode comer carne de porco porque Deus teria dito, tem gente que diz que não pode se divorciar porque está na Bíblia e Deus disse, tem gente que é a favor da prisão das mulheres pelo aborto, sendo que se Jesus Cristo pregava solidariedade, o amor ao próximo, será que ele seria a favor da prisão de uma mulher que cometeu um aborto? Ele seria contra o aborto em si, como moralmente condenável, mas o encarceramento de uma mulher que já tem 3, 4 filhos, que foi uma das pessoas que mais sofreu porque abortou, problematizando aqui. Então, há uma banalização do uso de Deus nessa ótica dos ateus. Né? Nós temos outras coisas absurdas, tem religiões que proíbem o uso de camisinha. A própria Igreja Católica, não é que ela proíbe, ela aconselha que não use camisinha. Inclusive, tem um Papa que difundiu isso na África e foi a causa, né, do grande aumento da AIDS na África. E a religião às vezes diz que não pode se masturbar, definindo a liberdade individual das pessoas. Então isso é muito confuso, né? Deus está em tudo, Deus é tudo, e se a gente for pensar mesmo em estudar, mesmo os grandes teólogos dizem que a Bíblia não foi escrita por Deus, foi escrita por homens, por réis mortais. Inclusive, o Novo Testamento começou a ser escrito 60 anos depois da morte de Cristo. Cristo não escreveu nada em vida, nem os apóstolos. Foram os evangelistas, né? Começando com João, terminando com Marcos. E as pessoas têm, por isso que aqui é uma questão de fé, né? Pessoas que acreditam que esses caras estão falando a verdade, os evangelistas, ou mesmo no Antigo Testamento, Moisés, elas acreditam que eles estão falando a verdade. Porque Deus nunca se manifestou de forma expressa no mundo ou na vida de ninguém, né? De forma que eu digo corpórea. Então, elas acreditam que alguém que escreveu há quase 2000 anos atrás, menos de 2000 anos atrás, está falando a verdade que viu Jesus Cristo ressuscitar. Ou que viu que alguém, conheceu alguém que viu Jesus Cristo ressuscitar. Né? Isso é um pouco complicado para a mente de um ateu. Né? Outro grande problema que os ateus enxergam nas religiões e também no próprio cristianismo é que antes de Cristo nós temos diversas religiões, aliás, diversas histórias semelhantes a de Jesus Cristo. Eu vou citar agora alguns nomes e todos eles nasceram de uma virgem, ressuscitaram no 3º dia e operaram milagres. Baco Dionísio, 2 séculos a.C. Krishna, 3.000 anos a.C. Horus, 3.000 anos a.C. Hércules, 2 séculos a.C. Thamus, também 3.000 anos a.C. Atis, 1.200 anos a.C. Em todas essas histórias, né, contadas de boca a boca, essas pessoas ressuscitaram no 3º dia, nasceram de uma virgem e operaram milagres. Então, o que os ateus dizem é que, com base em alguns textos, é possível verificar que isso fazia parte do imaginário daquela sociedade. Né? Então, a questão do Novo Testamento fazia parte, havia vários profetas dizendo que eram filhos de Deus naquela época, para tentar convencer as pessoas de lutarem contra o Império Romano. Né? No período que Jesus nasceu, o Império Romano oprimia as pessoas. Nós tínhamos muitos escravos, tínhamos muitas pessoas na miséria, porque o Império Romano já estava em declínio. Então, quando as pessoas tinham muitos profetas naquele momento. Então, os ateus dizem que a história construída de que Jesus teria ressuscitado, de que teria nascido de uma virgem ou de que teria operado milagres, foi algo construído pelo imaginário posteriormente para dar sentido à vida das pessoas naquela mazela, para que elas acreditassem que se elas seguissem as palavras de Cristo, o que Cristo fez? Lutou contra o sistema. Né? O que se sabe hoje, o que há um consenso na história, é que Jesus Cristo existiu, ele lutou contra o Império Romano, contra as regras do Império Romano, queria estabelecer uma sociedade mais justa, foi morto
foi condenado, morto, crucificado, morto. Isso é o que existe de consenso. O resto, se você ter fé, você acredita. Então, muito se fala que seria uma construção que era própria do imaginário daquele tipo de sociedade. E que naquele momento foi necessária essa construção, porque o Império Romano dominava uma sociedade de pessoas iletradas, escravas, mulheres sendo oprimidas. Então, quando vem alguém e diz que se você lutar contra isso, você vai para o céu, né, mesmo que não tenha sido Cristo que tenha falado isso, que sejam os evangelistas, isso dá sentido para a vida daquelas pessoas, que eu vou lutar contra isso, porque pelo menos eu vou estar ao lado do Pai, digamos assim. Então, por isso que no ano 300 depois de Cristo, Constantino, que era o imperador de Roma, estava numa situação incontornável. Roma estava em declínio total, pobreza, miséria, imobilismo social. E ele não acreditava em Cristo. Constantino declarou a religião oficial do Império Romano religião católica, para dar um alento, né, às pessoas que foi um movimento que foi tomando proporções na luta contra o Império Romano. Então, muitos ateus argumentam que a expansão do cristianismo, e que nem é a religião mais propagada, nós temos o islamismo, nós temos milhões de budistas, nós temos outros milhões de hinduístas, nós temos outros milhões de testemunhas de Jeová, judeus e assim por diante. Mas a expansão do cristianismo na Europa não foi assim, na visão dos ateus, o Espírito Santo que fez isso, ou Deus que permitiu essa expansão. Simplesmente o Império Romano dominava toda a Europa, e quando Constantino declara a religião oficial, que é obrigatória, essa religião toma toda a Europa. E aí, por consequência, quem está na Europa? Portugal e Espanha, que colonizaram a América Latina inteira e trouxeram forçosamente a religião católica. Mataram milhões de indígenas, converteram forçosamente os indígenas. Foram 40 milhões de indígenas mortos, somando a América do Norte e a América do Sul. E depois a Inglaterra, que também fazia parte do Império Romano. Inclusive, uma cidade lá que eu passei na frente, York, que tem ainda objetos da época do Império Romano. E a Inglaterra conquistou os Estados Unidos, Canadá, e levou também o caso do protestantismo, né, por conta das reformas lá que nós tivemos, o anglicanismo e tudo mais. Então, o mundo europeu e das Américas é majoritariamente católico, mas principalmente por conta do Constantino, que chancelou essa religião como religião oficial. Mas a Bíblia diz que ela traz a verdade única, e que tem até uma reza, né, que diz Jesus Cristo é o único Filho. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e que ela traz a verdade da vida boa nova. Mas os outros livros sagrados também dizem a mesma coisa. Maomé teria subido aos céus do mesmo jeito. Tá? E também traz a verdade. Perfeito? Então isso os ateus começam a ficar descrentes, não propriamente com Deus, né? Primeiro eles ficam descrentes com a religião. Com a religião. Tem um indígena americano que diz assim, poxa, o nome dele é Shiak alguma coisa, diz assim, poxa, a gente estava aqui comendo com as nossas terras, com a nossa religiosidade, veio uma pessoa com uma Bíblia embaixo do braço, tomou nossas terras, né, nos expulsou, matou nossos familiares, e vieram dizer que a gente tem que acreditar nesse Deus dele porque a gente vai salvar. Que salvamento é esse? Né? Se perguntava. Então, aqui problematizando mais uma vez. Outra questão também que é muito colocada é a situação de Maria. Quando nós tivemos a ideia de que Maria seria santa e estaria também no mesmo patamar dos céus e tudo, isso foi criado pela igreja 6 séculos depois de Cristo. Alguns dizem que foi fortalecido também no século XV, depois de Cristo. Então a igreja começou a investir na Maria. O Papa, esqueci agora o nome dele, Papa Pio, veio dizer, olha, acredita em mim e tal, a Maria realmente é santa, vocês têm que rezar por ela. E aí muitos ateus dizem que isso também foi uma construção da Igreja Católica. Além dessas figuras que eu disse, que também ressuscitaram no terceiro dia, subiram aos céus e operaram milagres, nós temos outras histórias. Nós temos registros de que os imperadores romanos
operavam milagres. Nós temos registros de outras pessoas que ressuscitaram na própria Bíblia. Nós temos o Lázaro, filho do Jairo, a Sunamita, Eutico, Tabita, um homem que estava encostado nos ossos de Eliseu, o filho da viúva. E então os ateus acreditam que essa questão de ressuscitar fazia parte muito do imaginário daquela sociedade. E assim, um grande teólogo vai dizer, se você não crê na ressurreição de Jesus Cristo, não existe igreja católica para você. Porque se você acredita que Jesus Cristo ressuscitou, ele é o Filho de Deus. Né? Se você não acredita que ele ressuscitou, perde o sentido a religião católica. A ressurreição é um elemento central do cristianismo. Né? Embora você possa ser, como alguns filósofos, como o Leandro Carnal, que é ateu, o Steve Jobs também, que é ateu, o Charles Chaplin, que também é ateu, poxa, mas o perdão é uma coisa legal do cristianismo, a regra de ouro, né, de amar o próximo como a si mesmo, de fazer o bem ao outro como eu quero que seja feito, né, do sermão da montanha, são interessantes, tá legal, mas isso não torna cristão no sentido amplo, né, de acreditar que ele é o Filho de Deus. Isso se torna um apreciador daquela filosofia. Como tem outras filosofias. Né? Tem a filosofia de Aristóteles, de Tomás de Aquino, tem a filosofia do Habermas e de outros pensadores. Né? Se torna um apreciador. Tem a filosofia do John Rawls, sobre a justiça distributiva. Isso não faz eu acreditar que ele seja Deus, John Rawls. Ele criou um sistema interessante de política distributiva. Então, outros estudos dizem que 5.000 anos antes de Cristo, essas ideias do Antigo Testamento já estavam há muito tempo sedimentadas de boca em boca. E que Moisés, na verdade, só compilou. Não teria pegado as escrituras lá, com a bênção de Deus e feito. Há indícios de que isso fazia parte também do imaginário, das superstições, né? E que a religião também seria uma forma de superstição. De acreditar que você tem que temer a Deus, senão você vai para o inferno, de que você tem que amar forçosamente alguém, senão você vai para o inferno, assim por diante. Uma outra coisa que assusta, e isso me assustou também, quando você pega a teoria da evolução e você analisa também a história da humanidade, a história da próprio planeta Terra e da Via Láctea, alguns dados assustam a gente. Por exemplo, o fóssil mais antigo achado de um ser humano data de 300.000 anos antes de Cristo. Tá? E aí os ateus dizem, quer dizer que durante 298 anos, com pessoas morrendo com 20, 25 anos, que era a expectativa de vida, com doenças, com mortes, com enfermidades, fome, só depois de 298 anos, Jesus Cristo veio para nos salvar. Né? Isso é um grande questionamento que é feito pelos ateus. E outra coisa, o ser humano, ele descende, né, de uma cadeia de primatas que vem desde 7 milhões de anos atrás. Depois, em 2,5 milhões de anos atrás, começa a transformação, né? Ou seja, ao longo de um processo de milhões de anos, os nossos neurônios vão expandindo. Diz hoje, várias pesquisas dizem, pesquisas de Harvard, de Oxford, dizem que a expansão dos neurônios ao longo desses milhões de anos fez com que o ser humano atingisse a forma que a gente tem hoje de raciocínio, de inteligência que os outros animais não têm. Porque, e como essa expansão de neurônios ocorreu? Porque a gente se preocupou em colher os alimentos, caçar alimentos, utilizar o fogo, né? Então essa forma do ser humano lidar com o fogo, com a culinária, fez com que ele expandisse ao longo de milhões de anos os seus neurônios e passasse a se organizar politicamente e a viver como nós vivemos hoje. Então, assim, muita gente diz que o ser humano seria a prova da existência de Deus, porque o ser humano pensa, raciocina, é um animal superior aos outros, e para os evolucionistas isso não tem nada a ver, não tem sentido algum, porque, na verdade, se você comparar o DNA de um chimpanzé com o nosso, é 1% de diferença. Tá? E aí, o que dizem os astrofísicos como Neil deGrasse, que também é um ateu? Ele diz assim que o nosso corpo é formado por nitrogênio, hidrogênio, hélio, oxigênio e tem mais o outro agora que eu esqueci. O nosso corpo é feito disso. E esse material é o mesmo material das estrelas, é o mesmo material dos outros planetas, é o mesmo material do universo. Então, o choque de estrelas, né, da origem, o choque de galáxias da origem a outras situações e da origem à vida ao longo de milhões e bilhões de anos até,
porque eles dizem que o Big Bang teria ocorrido há 13 bilhões de anos atrás. E nós temos 3 trilhões de galáxias com outros bilhões de sistemas solares, e que é muito provável que exista vida em outros planetas, porque para você sair da Via Láctea e ir para a galáxia mais próxima, sabe qual é a distância? 65 milhões de anos-luz. Então, assim, o ser humano não faz nem ideia. Isso é só uma galáxia. A gente tem trilhões de galáxias. Né? Tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em praias, em todas as praias do mundo. Né? Os astrofísicos dizem isso. Tem mais estrelas e planetas no céu, no universo, do que as palavras que já foram proferidas por todos os seres humanos já existentes na história. Então, assim, a gente não seria especial. E aí Neil deGrasse diz, por exemplo, imagine uma vida em outro planeta. Porque se a gente é feito de hélio, hidrogênio, oxigênio, é possível que, como esse material está nas estrelas, é possível que o choque disso ao longo de bilhões de anos tenha originado vida em outras milhões ou bilhões de planetas. E se essa vida for 1% superior à nossa, como o nosso DNA é 1% superior do chimpanzé, eles vão achar a gente uns bobões. A gente que tem poetas, músicas, nós temos o Mozart, o Beethoven, nós temos Albert Einstein. Para eles, uma criança lá de 1 ano já vai saber tudo que o Albert Einstein sabe. Né? Então ele diz que a gente não é especial. Ao longo de milhões de anos, fomos evoluindo e adquirindo essa capacidade de raciocínio. Tá? Então, isso é uma questão importante. Quer dizer, fomos abandonados durante milhões de anos e agora o Filho de Deus veio. Quer dizer, a vinda de Jesus, 2000 anos para cá, é uma fração de segundo na história da humanidade. Por que só agora? Porque em Jerusalém, que era o lugar onde tinha mais pessoas iletradas, porque não foi para a China, que as pessoas já estudavam, ou para uma outra, ou para o Egito, que as pessoas também tinham uma intelectualidade maior. Né? Então, muito disso se atribui à questão da superstição, da crendice, das ilusões, que a religião seria uma ilusão, que Jesus Cristo também seria uma grande ilusão, uma construção. Ele existiu, mas a construção que foi feita depois foi uma construção supersticiosa. E outra coisa importante é que os ateus dizem que a religião não melhorou em nada o mundo. A ciência triplicou a qualidade de vida das pessoas. A religião só contribuiu, em alguma medida, para ódio, para disseminar ódio e para alimentar alento para pessoas que sofrem e que têm problemas na sua vida de acreditar que num plano celestial ela vai ter uma vida melhor. Os ateus dizem, não, viva essa vida agora. Faça desse mundo o melhor que você pode fazer. Então, o mundo continua pobre, o mundo sempre foi pobre. Sempre teve desigualdade social. Nós temos mazelas sociais, nós temos povos exterminando outros povos, nós temos fenômenos naturais que causam mortes de crianças, nós temos situações de guerras, e ontem mesmo teve um fenômeno lá no mar, matou lá umas 40 pessoas, criança, mãe, pai, tudo. Então, quer dizer, os ateus dizem que o mundo sempre foi ruim, e com a vinda de Jesus ou com a vinda de outros profetas, o mundo continua meio ruim. E o que melhorou alguma coisa foi a ciência, na verdade. Nós temos teorias de política distributiva, nós temos a democracia, nós temos o avanço da medicina. Então, essa ideia de que eu tenho que crer num Deus, que eu tenho que temer um Deus para viver minha vida, eu tenho que ter um Deus para ter um propósito, isso para o ateísmo é uma coisa absurda. Né? Então, que Deus seria esse? Que o mundo está uma merda, né? Que pessoas imigrantes na Europa e na Venezuela morrem de fome, não conseguem comprar um frango para comer numa semana. Que mundo é esse que seria pré-ordenado, que as pessoas nascem com propósitos pré-definidos por Deus? Né? Que Deus seria esse? Né? Um Deus vingativo, um Deus injusto? Né? Então, os ateus consideram que viver dessa forma, tendo que temer e amar forçosamente alguém, é como viver na Coreia do Norte. Né? É como viver na Coreia do Norte. E aí, quer dizer, Deus não dá conta de resolver os problemas, Deus não dá conta de resolver as mazelas sociais, as injustiças, mas ele vem e diz que não pode se masturbar. Ele vem e diz que não pode usar camisinha, ele vem e diz que não pode se divorciar, ele vem e diz que não pode um homem com homem, uma mulher com mulher.
Ele vem e diz que não pode transfusão de sangue. Na cabeça de um ateu isso é algo totalmente absurdo. Então nós tivemos avanços na humanidade pela ciência. O próprio Habermas, que é ateu, Stephen Hawking, outros grandes músicos, cineastas, cientistas que contribuíram para uma melhora do mundo. E que a gente tem que viver o agora. Viver o agora, claro, respeitando o espaço do outro e tentando construir um mundo melhor. Outro ponto também de muita discussão no ateísmo é que, por exemplo, a Bíblia ela tem atrocidades. Deus faz atrocidades na Bíblia. Vingativo, invejoso, preguiçoso. Primeiro, Abraão sacrificou o próprio filho, Isaac. Moisés deu ordem para matar prisioneiros e mulheres idosas. Moisés entregou a filha dele virgem para um cara que queria invadir a casa dele e queria matar o hóspede dele. Disse, não mata meu hóspede não, tá aqui minha filha virgem, pode fazer o que você quiser. Em Deuteronômio, Deus diz que se não aceitarem a paz, né, de Deus, devem fazer todos os escravos. Devem entregar os hebreus para que matem. Deus diz no Velho Testamento. Em outras crônicas da Bíblia, diz que quem não seguir Deus deve ser morto. E que quem oferecer a sua religiosidade para outro Deus tem que ser destruído. Em Deuteronômio diz, caso um homem e uma mulher adúltera se relacionem, todos vão morrer juntos, diz a Bíblia. Em Mateus, diz assim, que quem tiver uma afeição maior pelos seus pais do que com Deus, vai arder, né, no fogo do inferno, não é digno de mim. Em Apocalipse diz que os infiéis, depravados, homicidas, impuros, maléficos, idólatras e mentirosos vão arder no quinhão ardente de fogo e de enxofre. Deus diz. E outra coisa, se Deus queria perdoar, né, por que mandou apedrejar o filho dele, mandou sofrer aqui? Por que não perdoou de uma vez? Né? Então, nós temos também na Bíblia Deus mandando dizimar povos, apedrejar as pessoas, que quem crê em outra divindade deve ser morto e arder no fogo do inferno. Isso, na visão do ateísmo, é uma superstição criada ao longo da história humana. Então, o ateísmo diz que sem a religião, nós teríamos pessoas boas fazendo coisas boas, pessoas ruins fazendo coisas ruins. Normal. Nós temos países em que o ateísmo domina e pessoas boas fazem coisas boas, pessoas ruins fazem coisas ruins. Um outro aspecto importante diz respeito aqui a Freud, né? Freud tem um livro que é O Futuro de uma Ilusão, que ele trata desse aspecto psicológico da religião. E diz que a religião é uma neurose obsessiva. É uma patologia individual que depois, no âmbito coletivo, se torna uma neurose obsessiva coletiva. E diz Freud que quanto mais cresce a ciência, mais diminui a religião. Então, quando não tinha uma ciência evoluída como a nossa atual, a chuva era Deus que mandava. O sol, quando nascia, era o Deus. O trovão, as marés, tudo que era desconhecido a Deus. Depois que a ciência passou a explicar como ocorre a chuva, como ocorre a neve, o trovão, o furacão, que não é castigo de Deus, isso é um fenômeno que tem outras causas, esses deuses passaram a desaparecer. O Deus do trovão, o Deus disso, o Deus daquilo. E aí, a ciência ela não conseguiu explicar tudo ainda. Por exemplo, a ciência não conseguiu explicar a origem das leis da física, por exemplo, da gravidade, das 3 leis de Newton. A origem dessas leis não se sabe explicar. Não se sabe explicar a origem do Big Bang. Mas não é porque não se sabe explicar que a ciência diz que isso foi Deus que fez. Um dia vai conseguir explicar, não sei quanto tempo vai demorar. Então, nesse futuro de uma ilusão, Freud diz que a criança ou adolescente ela vive sob o amparo de um pai e de uma mãe, que dá proteção, que faz lidar com imprevisibilidade, mas que após o abandono, né, dos pais, na adolescência, na infância, que você tem a vida adulta, você continua desejando essa proteção.
E aí o ser humano vai e cria aquilo que ele mais deseja. Ele cria alguém que ele possa se proteger, alguém que ele possa se amparar, ele cria alguém que possa explicar o que a ciência ainda não explicou, e esse alguém é Deus. E Deus seria uma invenção da humanidade, né? E que agora seria uma moda pedir perdão para um cara que nasceu 2000 anos atrás, para pedir que, que eu entre no coração dele, implorar, e que agora a gente vive o tempo da graça, e que ele veio para salvar a humanidade, e para o ateu isso não faz sentido algum. Então, porque naquela época havia muitos profetas, muitos sábios que também diziam que eram filhos de Deus, e tudo isso seria uma crendice. Então, Freud diz que a força da religião vem porque ela promete soluções imprecisas para problemas concretos. Ela promete a vida eterna, ela promete propósitos, ela promete explicações para o que a ciência não explicou, ela promete aquilo que o ser humano quer tanto, e aí cria a figura de Deus, de acordo aqui com o ateísmo, né? Ou seja, o ser humano queria muito dominar tudo, o ser humano é dominador e curioso, né? Então, o ser humano ele tem essa ânsia de querer dominar tudo, a natureza e tudo. E quando ele não consegue dominar, ele cria alguém e esse alguém vai ter algum elo com ele, né? E, na verdade, o proteísmo, a Bíblia e outros livros foram escritos por mortais, por pessoas, ao longo de milhares de anos. A Bíblia foi escrita ao longo de 2000 anos, né? O Alcorão foi escrito em 30 anos. Outro aspecto importante, que esse aqui realmente é uma questão de muita reflexão, é a violência que a religião faz com as crianças. O ateísmo diz que uma criança, ao longo da evolução da humanidade, uma criança não teria tempo de testar, de testar os seus instintos, porque ela iria morrer. Uma criança que fosse testar um rio cheio de crocodilo ia morrer no primeiro dia. Uma criança que fosse testar se jogar num precipício ia morrer no primeiro dia. Então, só foi permanecendo na espécie humana, só foram permanecendo na espécie humana aquelas crianças que depositavam confiança nos pais. Então, o que os meus pais dizem para eu fazer, eu vou seguir. Então, as crianças têm os pais como espelhos, porque eles têm vulnerabilidade, eles não têm ainda a formação, elas são geneticamente programadas para atender o que quem tem autoridade diz para fazer. Então, Richard Dawkins, no livro dele Deus é um Delírio, diz que a religião é um estupro mental com a criança. Porque você diz para uma criança que se ela não acreditar nesse Deus e não amar forçosamente esse Deus, ela vai para o inferno. Tem escolas na Inglaterra, que Richard Dawkins mostra, que os livros de biologia, geografia e história, que quando você opta em fazer um ensino do colégio, mas com conotação religiosa, você aprende a evolução humana com a Arca de Noé e Adão e Eva. Então isso é superstição, de acordo com o ateísmo, isso forma pessoas supersticiosas a acreditar que tem alguém que nos fiscaliza, que fiscaliza os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que nos pune e que vai resolver os males do mundo, né? Então tem um vídeo que foi postado recentemente, que viralizou aí no YouTube, de uma criança que estava vendo o céu mudar de cor toda hora, que na verdade estava tendo fogos, né? Fogo de artifício, mas não estava aparecendo, só o céu mudando de cor. Aí a criança grita, chora: meu Deus do céu, me perdoa por tudo que eu fiz, por todos os meus pecados, eu me arrependo de tudo, Senhor. Pensando que o mundo está acabando. Quer dizer, isso é saudável? Isso é saudável? Então, Richard Dawkins diz que isso é uma grande violência. Nós temos escolas de judeus na Inglaterra que bane televisão, bane o filho de se relacionar com crianças que não sejam judeus, né? Então isso seria uma grande violência. Nós temos um outro problema também, que o ateísmo aborda, que é a falta de racionalidade das religiões. Primeiro, que Deus seria esse que te ama tanto, que se você não seguir ele, você vai para o inferno? Que Deus seria esse? Por isso que é bacana algumas outras religiões, como o budismo, por exemplo, que dizem assim, que na verdade o inferno é um estado interior de profundo sofrimento.
motivo pelo qual o budismo é muito apreciado pelos ateus. Por exemplo, Nietzsche chega a tecer elogios no seu livro Genealogia da Moral ou O Anticristo. Agora eu esqueci. Chega a tecer elogios ao budismo, porque o budismo não acredita que existe um ser inteligente que coordena a vida, que coordena o universo. E que, por exemplo, o inferno é um estado de profundo sofrimento. Então, assim, não há nenhuma razão racional para um pastor ou um padre, com base num texto, dizer de onde vem a vida, de onde vem o universo. Não existe nenhuma razão para que nisso, porque a Bíblia foi escrita por seres humanos. Então, embora os ateus considerem que você possa tirar bons conselhos, né, de alguns livros de religiões, as religiões têm bons ensinamentos, né, algumas têm bons ensinamentos, ela não vai tornar a vida na Terra melhor. E mesmo, por exemplo, muita gente diz, eu nem discuto, assim, muita gente diz assim, olha, se todo mundo seguisse a Bíblia, se todo mundo seguisse ao Corão, eu tenho amigos também nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são da religião islã, tem outros que são judeus, outros amigos que são budistas, e dizem assim, olha, se você seguir esse livro, a felicidade está garantida. Se você seguir esse livro, sua vida vai ser melhor, a vida na Terra vai ser melhor. O que é uma grande mentira. Por quê? Por exemplo, a Bíblia, ela não faz você ter um propósito na vida. O propósito na vida é algo muito complexo, tem a ver com o local que você nasceu, os talentos que você desenvolve ao longo dos anos e as oportunidades que surgem na vida. Que você cava com seu estudo, com seu trabalho, com seu esforço. Né? Então, assim, a Bíblia não traz propósito. Propósito é uma coisa muito complexa. Né? O planejamento de vida não é a Bíblia que vai dar para alguém. Também a Bíblia não vai resolver os males do mundo. Né? A ciência pode resolver alguns. A Bíblia não vai solucionar terremoto, vulcão, desigualdade social. Então ela diz que o casamento é indissolúvel, diz que não pode casar casamento homoafetivo, diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então os ateus apreciam basicamente duas regras. A questão do perdão, né, porque faz bem você perdoar, não guardar aquela mágoa, e de amar o próximo como a si mesmo. Mas dizem os ateus que esses ensinamentos já foram feitos antes de Jesus Cristo. Né? Então, assim, por que a Bíblia não propõe, então, um mecanismo de distribuição de renda igualitária? Por que a Bíblia não propõe, sei lá, uma legislação adequada para a vida na Terra? Porque as sociedades humanas são complexas, então a Bíblia não vai resolver este problema. Né? Outra questão importante diz respeito ao aspecto cultural. Né? Os ateus dizem que a religião é uma questão cultural. Que, por exemplo, você nasceu no Brasil, você vai ser possivelmente um cristão, ou protestante ou católico. Se você nascer na China, você vai ser possivelmente um adepto da religião tradicional chinesa, que é uma mistura de hinduísmo com budismo e com outras religiões. Se você nascer, sei lá, em outro país, você vai ser possivelmente da Umbanda, ou sei lá como for. Então, e se você nascesse na Dinamarca, na Idade Média, você ia acreditar no deus Thor. Se você nascesse na Grécia antiga, você ia acreditar em Zeus. Se você nascesse em outro lugar, numa tribo indígena, ia acreditar no deus Sol, e nos Incas, outro deus. Então, que a religião seria um processo cultural, de assimilação cultural. Por isso que eu acho uma libertação, né? Alguém que no Brasil não é cristão, é de outra religião. Eu acho bonito ver isso. Porque há 500 anos atrás, atracou um navio português aqui no Brasil, né? Destruiu a vida dos povos que aqui viviam, forçou a conversão para o catolicismo, né? Houve matança, houve genocídio na América do Sul, na América do Norte, e quer dizer, você vai ser dessa religião, e porque o Império Romano declarou oficial a religião católica na Europa, eles vêm de lá e querem impor a religião deles para os nossos povos, né? Isso é uma grande crítica também do ateísmo. Outra questão aqui, gente, depois da religião, vamos pensar, depois do nascimento de Cristo, o que mudou no mundo? Depois da vinda de Cristo, nós tivemos nazismo, nós tivemos escravidão, nós tivemos guerras, genocídio, nós tivemos fenômenos naturais que destruíram milhares de milhões de pessoas. Então, assim, o que melhor, a religião muda a vida, a religião dá conta de mudar, tornar esse mundo melhor. Então, por isso que os ateus dizem que a moralidade para a construção de um mundo melhor não vem da religião.
vem da possibilidade da racionalidade humana de sentar, debater como nós queremos viver em sociedade. Como diz muito o MacIntyre. MacIntyre coloca no livro dele o que seria o bem comum. Seria o que tem em comum em todas as respostas o que é o bem para você. Então a gente tem essa capacidade. Inclusive, os evolucionistas defendem que isso é essencial, isso é inato ao ser humano. Buscar o bem do outro, a empatia, buscar benefícios mútuos, porque não teríamos evoluído tanto se sobrevivessem os seres humanos egoístas, que só pensam em si, que vão caçar sozinhos, que não querem fazer alianças com ninguém, que não querem deliberar uma organização social que possa proibir de causar dano, de causar situações aos outros. Então, de acordo com o evolucionismo, a questão do ser humano fazer o bem ao outro não tem nada a ver com religião. É porque na nossa evolução só daria certo, só chegaríamos aqui onde estamos hoje, se aceitássemos um consenso moral, se aceitássemos trazer benefícios mútuos, se aceitássemos trabalhar em conjunto. Então, e nesse aspecto, a moralidade que está fora da religião é até superior, porque ela é aberta. Então, eu posso, numa universidade, numa democracia, deliberar o que é melhor para a gente, diversos assuntos nas relações de consumo, de trabalho, nas relações com o fisco, nas relações com a administração pública. E muito melhor do que seguir um papa, um livro que não é sujeito a qualquer discussão. Então, uma coisa que o Richard Dawkins sempre coloca é que nas aulas de religião, ninguém pode fazer pergunta para questionar nada. Ninguém pode fazer pergunta para questionar nada. Se você for para uma missa ou para um culto, você não pode fazer pergunta questionadora. Mas numa aula de ciência, numa universidade, numa discussão de movimento feminista, de movimento negro, de movimento indígena, uma discussão sobre direitos humanos, uma discussão sobre liberalismo versus conservadorismo, versus comunitarismo, socialismo versus capitalismo, você pode discutir, deliberar o que é melhor para a sociedade. E essas respostas não estão na Bíblia. Né? Como eu disse, após a vinda de Cristo, nazismo, guerra, genocídios e assim por diante. Então a religião seria um parasita na história da humanidade e que é muito mais moral, muito mais coisas boas para que a gente pode fazer para nós mesmos. A gente tem empatia um pelo outro, a gente é bom, nós somos bons, nós podemos fazer o bem para o outro, sem precisar de religião. Aliás, antes de Cristo mesmo, as pessoas estavam fazendo algumas os bens bem para o outro, protegendo sua família, protegendo a sua comunidade, deliberando sobre democracia. Antes de Jesus, teve um filósofo chamado de Aristóteles, que escreveu a Ética Nicômaco, escreveu outros livros falando sobre o sistema democrático na Grécia Antiga, que era um celeiro de grandes intelectuais. Nós tínhamos universidades na Grécia Antiga, e não existia Jesus, não existia a religião cristã, e as pessoas faziam bem ao outro. Então, a moralidade, a discussão está aberta, ao contrário de um livro dogmático que fecha o pensamento. Então, nesse aspecto, a religião faria, para alguns ateus mais radicais, faria mais mal do que bem. Né? Judeus matam muçulmanos na Palestina. Muçulmanos matam cristãos na Nigéria. Hindus matam muçulmanos na Caximbira. Budistas matam hinduístas na Sri Lanka. Na Irlanda do Norte, cristãos católicos matam protestantes. Católicos e protestantes matam indígenas, mataram os indígenas. Ou na Inquisição, na Idade Média, quem era contrário, quem pesquisava algo contrário à religião católica. Religião proíbe homossexualidade. Religião proíbe o uso de camisinha. Religião proíbe o divórcio. Então, e na visão dos ateus, a religião nunca operou nenhum milagre. Nem um Messias, nem um profeta operou nenhum milagre. E como exemplo de prova disso, eles dizem o seguinte: tem uma cidade de Lourdes que vão milhões de pessoas por ano pedir a cura das suas doenças. E aí ele foi investigar, olha, teve alguns casos que a pessoa foi curada mesmo? Teve, 50 casos. Aí ele foi ver, né? Uma pessoa que se curou de um câncer, uma pessoa que se curou de alguma doença e tudo. Mas aí o Richard Dawkins perguntou, alguém que estava sem a perna nasceu de novo? Ah, não, isso não aconteceu. Então quer dizer, quem curou a pessoa foi o médico. Foram os medicamentos. Né? E isso é uma coisa interessante da religião, porque se você está com um parente muito doente, você reza. Se ele se curar, foi Deus. Se ele morrer, foi porque Deus quis também que ele vai ser um anjo lá do céu. Então isso é um alento para a alma. Para os ateus seria bom acreditar em Deus. Seria bom acreditar que realmente ele vai ser um anjo do céu. Mas para eles isso não faz sentido. Então, por exemplo, lá na região onde Jesus nasceu, só existe ódio. Foram 4.000 mortos nos anos 2000. Os muçulmanos não aceitam dividir espaço com ninguém, porque eles dizem que eles têm a verdade.
Os judeus destruíram 417 cidades árabes. Não existe paz, existe conflito, né? Então os ateus dizem que a religião não necessariamente trouxe algo de interessante para a humanidade, né? Então a fé cega, ela alimentaria intolerância, morte, ódio, né? E alimenta ainda a superstição de que eu só posso ter uma vida boa se eu for obediente com esse alguém que me fiscaliza, que me pune, e que eu tenho que implorar para entrar no coração dele, e na opinião dos ateus isso é uma relação de escravo, é uma relação irracional, né? De acordo, porque foram interpretações dos homens, né, ao longo da história da humanidade. Então, se eu não acreditar em Deus e não tiver fé em Deus, a minha vida não faz sentido? Não, tem ateus maravilhosos, Charlie Chaplin, Woody Allen, Tarantino, que fazem filmes maravilhosos, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, com suas canções maravilhosas, eles têm propósitos de vida, né? Outros cientistas, grandes professores, mais de 600 publicações, né, como o caso do Carl Sagan, eles tiveram seus propósitos de vida e não tem religião alguma, né? Não acreditam em nenhum Deus. Então, assim, ao contrário da religião, a ciência não finge saber tudo. A ciência sabe que algumas coisas não foram explicadas ainda, mas a religião não, se diz explicadora da vida, explicadora do universo, explicadora disso e daquilo. Por isso que existe um grande problema no mundo acadêmico. Os professores de história, de biologia das universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles reclamam muito no ensino médio, porque os alunos não acreditam que o planeta que o universo tem 13 bilhões de anos. E muitos que foram criados pelos pais, né, numa religião dogmática, como o catolicismo, acreditam que só tem 10 mil anos, porque assim diz o Velho Testamento. Eles não acreditam. Não acreditam em evolução humana, mesmo com todas as provas, né, que é um fato inquestionável a evolução de todos os animais e também do ser humano. Então, assim, a religião, nesse sentido, ela seria atrativa porque ela promete prêmios, né? Prêmios incertos que eu não sei se eu vou ter, vida após a morte, encontrar meus familiares, o meu propósito de vida, que a minha vida é uma merda aqui, mas depois vai ser boa. Então, mas ao mesmo tempo a religião não cura doenças, né? Porque curar doenças não desafia as leis da física, né? Então, não rebate pedofilia, não impede barco de naufragar, não impede que um filho novo morra de um câncer, né? Recentemente eu vi um caso de uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu os 2 braços e as 2 pernas. Porque Deus quis, né? Quer dizer, não faz sentido. Então, aviões são jogados, mulheres homossexuais apredejadas por causa de religião, vacinas são proibidas por causa de religião, transfusão de sangue, tudo isso com medo de arder no fogo do inferno, né? Com medo de um Deus que seria todo-poderoso e coordenador do planeta Terra e da vida humana. Então, assim, os ateus dizem que eles não vão conseguir provar que Deus não existe, porque eles dizem que não é possível provar o inexistente. E que o ônus da prova estaria com os religiosos. E também eles dizem que não é porque eles não conseguem provar a inexistência que existe. Porque eles nunca conseguiram provar que não existe Papai Noel, que não existe Thor, Zeus, Afrodite, Amon-Ra, né, que foram deuses criados por outra sociedade. Eles dizem também assim que, poxa, já foram catalogados mais de 2 mil deuses ao longo da história da humanidade, por diversos povos. Significa dizer, então, que um católico, ele é ateu em relação aos outros 2 mil e poucos deuses. Então, essa questão de acreditar num Deus, para o ateu, é uma desonestidade intelectual. Fere a integridade intelectual, pensar que alguém está lendo meus pensamentos, que alguém está vendo o que eu estou fazendo, que alguém vai me punir, e que existe às vezes muito mais maldade nas religiões do que alguma coisa de bom. Bom, para concluir, gente, a minha conclusão é a seguinte: o que eu pude perceber assim ao longo dessas leituras que eu fiz, que Jesus Cristo trouxe bons ensinamentos. Buda trouxe bons ensinamentos. Dalai Lama trouxe bons ensinamentos. Martin Luther King trouxe bons ensinamentos. Habermas trouxe bons ensinamentos. Aristóteles, Platão, Sócrates trouxeram bons ensinamentos. Tomás de Aquino, Santo Agostinho trouxeram bons ensinamentos.
Vamos imaginar, Leandro Carnal trouxe bons ensinamentos. Cortella trouxe bons ensinamentos. Amartya Sen trouxe bons ensinamentos. As pessoas contribuem, deixam um legado. Mas, de acordo com a visão do ateísmo, o que eles são contra? Eles não são contra você aprender o que é de bom de alguma religião, algum ensinamento moral. Eles são contra a adoração, né? De acreditar que aquilo é de um plano celestial, pré-ordenado, pré-concebido, que cria os propósitos, que me pune. Isso que não entra na cabeça dos ateus. E, ao contrário do que muita gente pensa, os ateus não pregam que Deus não existe, necessariamente. Eles só dizem que, olha, não existe prova da existência de Deus, né? E as religiões fazem muito mal à sociedade, alimentam superstição, e por isso eu vou seguir minha vida sem crer nesse ser superior, porque eu não tenho fé. E para isso teria que ter fé, porque não existem provas concretas. Então é isso, meus amigos. Deixa aqui aberto o debate. Para você que é teólogo, deixa a sua contribuição. Você que é filósofo, deixa a sua contribuição. Você que é um pesquisador interessado em religião, deixa a sua contribuição. Você que é religioso ou que é ateu, deixe sua contribuição. É um espaço aberto ao debate, tá? Como eu disse, devemos pensar fora da bolha, estudar o fenômeno religioso e refletir sobre a vida humana. Então, boa noite, muito obrigado.